Pessoal, esse vídeo tá impressionante. Vocês vão ver aqui o desespero do PT, da esquerda e o relator da sustação penal do delegado Ramagem, que englobou o Bolsonaro e mais os outros, né, aliados do ex-presidente, bem como várias outras pessoas, pelo suposto golpe. Pois bem, gente, todos eles acabaram, digamos que entrando aí nessa questão aí da sustação penal, justamente porque fazem parte do mesmo processo. E com isso, os pessoalistas e petistas, gente, falaram em Constituição, que estavam rasgando Constituição ali. Vocês vão ver um chororô da esquerda nesse vídeo, a direita indo pra cima, o relator acabando, mas acabando no argumento com a esquerda. Esse vídeo tá demais. E ainda vou trazer uma situação que muitos já esperavam, mas que é muito, mas muito importante vocês ficarem atentos porque deve vir acontecer nos próximos passos. Então, sem enrolação nenhuma, já curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Uma matéria tão grave como essa, primeiro, não deveria nem ser trazida a plenário. Agora, se trazida, não pode estar sujeita a atropelos dessa natureza. Debater o trancamento de uma ação penal e não de qualquer ação penal. Nós estamos falando de uma ação penal que condena figuras políticas, inclusive um parlamentar dessa casa, por tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado que, se fosse bem sucedida, essa casa não estaria funcionando hoje normalmente. Isso é inadmissível. Isso deve ser discutido aqui com todos os parlamentares de maneira exaustiva. Isso abre precedentes em relação ao método aqui. Isso abre e inaugura um período difícil de conflito entre poderes. Isso é uma forma de legitimar a tentativa de golpe de Estado. E aqui eu quero falar com quem está nos assistindo. Olha, era plano para matar o Lula e o Alckmin. Foi o 8 de janeiro. Era plano para prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Era gente acampando em frente de quartel pedindo intervenção militar. Era gente fazendo arminha com a mão achando que era da SWAT. Era gente utilizando a BIM, como fez o Ramagem, para poder viabilizar um golpe de Estado. Aí agora, no momento de ser punidos, o lobo veste a pele de cordeiro. Não dá para ser assim. Não enganam ninguém. Nós estamos falando de uma tentativa de golpe de Estado gravíssima. Por isso, presidente Hugo, e aos líderes comprometidos com a democracia nessa casa, faço um apelo de que abra a discussão seguindo o artigo 135. Presidente, qual a resposta à questão de ordem, presidente? Por favor. Com a palavra o relator deputado Alfredo Gaspar. Presidente, a resposta à questão de ordem, presidente. O presidente recolhe as questões de ordem e responderá no momento que achar necessário. Ah, é assim, autoritarismo agora. Questão de é ordem, o Gen do Lira que voltou. Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Hugo, você está se rebaixando. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente. Do seu patrão. Presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Quando eu cheguei para relatar, foram em cima para dizer que eu estava colocando sustação de ação penal para crimes que não podiam, porque não eram contemporâneos à diplomação. Isso foi desmanchado. Depois que o Ramagem era um grande criminoso e praticou crimes muito graves, e que eu jamais poderia alargar essa interpretação. Eu pergunto a vossas excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição mandando sustar o andamento da ação penal? Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Mas, para finalizar, depois de 24 anos no Ministério Público, impossível eu também não fazer um juízo de valor. Eu não conheço o Ramagem de ontem, nem vou conhecer o Ramagem de amanhã. Eu não tenho aproximação ou amizade do Ramagem. Eu não tenho bem-querer nem mal-querer. Isso aqui não muda a minha vida em absolutamente nada. Estou aqui
com destemor para defender as prerrogativas do parlamento. Mas impossível eu não me aprofundar naquilo que eu li. E o que foi que eu li? Indícios muito frágeis contra o delegado Ramagem. O que foi que eu li? Que delegado Ramagem, em 2020, após ser designado para fazer a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha sofrido um atentado, ficou próximo a Jair Bolsonaro e um ministro do STF suspendeu a nomeação de Ramagem para o cargo de delegado-geral da Polícia Federal, mesmo ele tendo todos os requisitos técnicos. Alfredo, isso quer dizer perseguição, indício de perseguição? Aí eu venho para a data de hoje. O delegado-geral da Polícia Federal é também um delegado que foi designado para fazer a segurança do Lula. Por que 2 pesos e 2 medidas? Portanto, pela fragilidade dos indícios, pelos indícios de perseguição, pela independência desta casa, pela harmonia entre os poderes, pela dignidade no exercício do mandato, com muito orgulho, eu voto pela sustação da ação penal 12.000, da petição 12.100. Obrigado, senhor presidente. A deputada do PSOL indignada. O deputado delegado Ramagem abre mão de sua oportunidade de fala. Passa-se a votação. Peço atenção ao plenário. Eu vou lhe dar a palavra, deputado Edilberto. Com calma. Serenidade, equilíbrio, calma. Peço atenção ao plenário para os seguintes... Irão falar, deputada Jandira. Irão falar antes da votação. Eu estou fazendo o encaminhamento. Eu entendi que você mandou abrir o painel. Deputado Ivan, Vossa Excelência pode aguardar eu fazer o encaminhamento? Vossa Excelência pode aguardar eu fazer o encaminhamento? Não, presidente, mas como amigo... Peço atenção ao plenário para os seguintes esclarecimentos sobre o processo de votação. Nós estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao Ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro, não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar. E ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. E, presidente Hugo Mota, essa responsabilidade também é sua. Uma discussão dessas, sem encaminhamento, deputada Erundina, sem que o plenário saiba o que está sendo discutido. Tem deputado que está achando que está se discutindo só a sustação do Ramagem. Só o caso envolvendo, deputado Chico, a prerrogativa parlamentar, que para nós é inclusive um privilégio usar dessas prerrogativas, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Um parlamentar não tem o direito de tentar dar golpe de Estado. Um parlamentar não tem o direito de investigar adversários políticos, como fez o Ramagem antes de ser eleito deputado federal. Mas mesmo que fosse, esse seria um debate. O que acontece aqui é que os golpistas, de ontem e de hoje, querem pegar uma carona e anistiar todos os núcleos que comandaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução,
está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando, esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por uma emenda constitucional, número 35, em 2001, nunca foi usado. Mas está certo o presidente, está na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara, porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Nós, do PT, nós da Federação, PT, PCdoB e PV, querendo chamar a atenção de cada parlamentar. Esse é um momento histórico. Querer trancar a ação penal do Bolsonaro, depois que esse parlamento foi depredado. Eu digo, palavras duras, deputado que votar nisso está fazendo uma depredação simbólica do parlamento, das instituições democráticas brasileiras. Esse voto, desculpa a força das palavras, mas é uma vergonha. Nós somos pela Constituição. Nós queremos um julgamento livre dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, sem anistia. Vota a Federação Pessoal Rede. Deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Motto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou dizendo, vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota o Avante, como vota o Partido Novo, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, Novo orienta sim à Constituição da República Federativa do Brasil. Sim ao parlamento, contra todas as chantagens, perseguições políticas, o desequilíbrio institucional que há hoje nesse país. É uma afirmação da Constituição e do parlamento. E esta noite é histórica para o Brasil. É a reação que a Câmara dos Deputados precisa demonstrar para a população brasileira diante de um poder que pode ser supremo no nome, mas não está acima do legislativo, não está acima do executivo. Precisamos reequilibrar os poderes do Brasil. Chega de perseguição política, chega de chantagem com os parlamentares. E o próximo passo, senhor presidente, é a instalação da CPI, do abuso de autoridade, do STF, do TSE, para depois o Supremo Tribunal Federal enfrentar no Senado também os processos de impeachment de ministros como Alexandre de Moraes. Bom, vocês viram aí, né, pessoal, o desespero da esquerda, os pessoalistas indignados com a sustação aí penal do delegado Ramagem, obviamente que por englobar aí o Bolsonaro e demais aliados do ex-presidente Bolsonaro. E aí, agora um bicho pegou, gente. Isso porque, após a sustação, e agora enquanto eu estava terminando esse vídeo para vocês sobre todos os debates que vocês viram aí, o Maurício Marcon acabou de fazer um post aqui sobre uma matéria do Estadão. Olha o que o deputado federal Maurício Marcon escreveu. Vamos fechar o Congresso e transformar em salão de baile, mais útil. A matéria do Estadão diz o seguinte: em 5 horas, Supremo enfrenta a decisão da Câmara e forma a maioria para seguir com a ação do golpe. Moraes, Zanin e Fux votaram em sessão relâmpago no plenário virtual para a STF limitar resolução aprovada pelos deputados e manter tramitação do processo criminal contra os líderes da trama golpista. Ou seja, gente, tudo aquilo ali que vocês viram de nada serviu. Mas será que não?
Não sei. O fato é que agora, com isso, com essa resposta imediata do STF, vai ficar nas mãos do Hugo Mota. Eu vi já que teve vários deputados federais aí que marcaram o presidente Hugo Mota, inclusive o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, dizendo: e aí, Hugo Mota, tu disse que o judiciário estava interferindo muito no poder legislativo. E agora com essa daí, é uma resposta imediata e relâmpago. O que o Hugo Mota fará aqui na frente? Pessoal, bom, o pessoal já tinha dito, né, que eles iam correr lá pro STF para poder ver isso daí, porque era inconstitucional, não ia se parar de pé, aquela velha historinha, né? Eles perdem na democracia do voto e eles correm pro STF. É basicamente isso que vem acontecendo ultimamente. Bom, eu quero saber muito a opinião de vocês, pessoal, muito. Olha, acho que agora, de fato, as coisas devem acabar, digamos assim, fervendo muito mais do que estavam, justamente por conta disso, né? STF já refutando aí a decisão dentro da Câmara, na maioria de votos, com a decisão colocada em plenário pelo o presidente da Casa. Acho que aí criou, sim, digamos que um imbróglio aí nessa relação entre Câmara e STF. Pelo menos é a minha opinião e eu vou acompanhar e trazer para vocês. Então já corre aqui embaixo, curte, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos, te inscreve no canal e ativa o sininho. Tô acompanhando tudo e vou trazer em primeira mão para vocês. Então eu vou ficando por aqui, mas logo mais a gente se vê.